Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí novamente, né? Os senhores achavam que terminou o livro dos Espíritos e ficasse livre da gente? Não, claro que não. Eu, por exemplo, podia estar agora na minha casa assistindo novela das 6. Tô aqui com esses dois chatos. Vamos novamente numa nova jornada de chatice com esses caras, senhoras e senhores. Então estamos aí com o Babu, o nosso extremista kardecista. Ele está organizando uma manifestação em frente à FEB, senhoras e senhores, para quebrar tudo lá, senhoras e senhores. Em nome de Deus. Em nome de Jesus. A nossa colega Amanda não apareceu até agora, né? Vamos aguardar para ver se nossa colega Amanda aparece. A nossa colega Amanda desaparecida. Mas nós estamos aí com o nosso extraterrestre Jorginho. Aquele cidadão que mais viaja na maionese do que fica aqui conosco, senhoras e senhores. Estou aqui na ilha do Tibre, onde há um templo dedicado ao deus da medicina, Asclépio, ou Esculápio, o deus da medicina, senhoras e senhores. Então vamos lá, vamos começar mais uma jornada de estudos, se vocês tiverem a paciência de aturar esses chatos aqui, senhoras e senhores. E esse vai longe, hein? Gente, participe aí, deem o seu like, confirme e, se possível, participe do grupo também, colaborando para a gente poder pagar a gravação. Ajude o Claudinho. Seja membro. Ele já começa incriminando a gente. Já passou o espírito de pastor nele já, né, cara? Já tá começando a pedir doações, já. Já estamos com 15 inscritos, hein? Olha, já estamos numa vertente de crescimento insuperável. Vamos embora. Então, só pra gente, como não vamos ter perguntas e respostas dessa vez, praticamente, né? Em alguns índices, a gente pode ler de 2 em 2, né? 2 em 2 parágrafos. Sim. Começando pelo índice ou pela introdução, Jorginho? Não, introdução, meu filho. Tudo é importante na obra básica. Calma aí, o senador está se ajeitando ali. Se ajeitou, senador? Se ajeitando. Sei. Vamos lá, então? Podemos ir? Podemos ir. Introdução, então. A experiência nos confirma, todos os dias, que as dificuldades e as decepções que encontramos na prática do Espiritismo têm sua origem na ignorância dos princípios dessa ciência. E estamos felizes por constatar que o trabalho que temos feito para precaver os seus seguidores sobre as dificuldades desse aprendizado produziu seus frutos. E muitos devem a leitura desta obra tê-las evitado. Ou seja, ele está falando da primeira obra até também. Babu, só uma pergunta. Você está lendo aquele livro da primeira edição ou que edição que você está lendo aí? Porque eu estou pegando aqui da FEB. Só para a gente ter uma noção se a gente vai pegar várias introduções. Beleza. E você aí, Claudinho? Copiando o nosso amigo aí. Beleza. Não, o dele é da Boa Nova. A minha é da FEB. O dele é da Boa Nova. Do Claudinho, acho que é da Boa Nova. Edicel. Edicel. Beleza. Babu, aqui o Kardec já coloca o seguinte. Olha que interessante. Que nós temos que, para poder acompanhar, ter uma noção correta da doutrina, nós temos que, no mínimo, começar a estudá-la como ciência. Não é como se fosse ciência, porque que coloca aqui, ó, tem a sua origem na ignorância, porque o que muitas pessoas naquela época começaram a tentar, porque aqui nós vamos ver que aquele negócio de não se pode evocar ninguém, que é só no centro espírita, isso aqui vai morrer por água abaixo quando a gente estudar isso aqui ao pé da letra que Kardec diz. E aqui ele fala que
que deriva da primeira obra dele, né? As manifestações práticas lá. Então ele fala que aquele livro foi alguma coisa introdutória que ajudou, aí depois ele compilou esse livro dos médios, que assim como o livro dos Espíritos teve a primeira edição, depois teve uma edição aumentada, né? Então, e aí ele fala aqui, ó, para precaver os seus seguidores, as dificuldades desse aprendizado produziu seus frutos, e muito deve a leitura da obra ter evitado. Ou seja, durante qualquer trabalho mediúnico, de evocação e tudo mais, você vai ter, se você não conhecer as bases da doutrina, você pode ser mistificado, a gente pode ter essa ideia errônea de, não se pode evocar, não, tem que deixar o telefone de lá para cá para tocar. Então aqui ele vai prevenir de todas essas coisas. De todas essas coisas vendidas hoje no movimento espírita, aqui vai cair por água abaixo. Aqui, ó, o que ele coloca aqui é o que ainda acontece até hoje. Ó. Dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Isso continua até hoje. Na prática, na prática. Vamos embora. Um desejo bastante natural dos espíritas é entrar em comunicação com os espíritos. É para aprainar o caminho que se destina a esta obra, ao fazer com que aproveite o fruto de nossos longos trabalhos, nossos longos e trabalhosos estudos. Porque faríamos uma ideia muito errônea se pensássemos que, para ser especialista nessa matéria, bastaria colocar os dedos sobre uma mesa para fazer girar ou ter um lápis para escrever. Aqui, novamente, eu falo para você, o Kardec em nenhum momento fala de não evocar, que é proibido, que ele fala, é como todas as outras coisas da vida. Se você dirige um carro, você for cozinhar, você tem que tomar os seus devidos cuidados. E para fazer as evocações também tem seus devidos cuidados. Você não pode sair evocando a torto direito. E aqui, quem se preza a estudar Kardec, a doutrina, você vai ver aqui que ele jamais proibiu e vai assim, só estuda. Porque se você não estudar, você vai fazer besteira realmente. Mas o Babu, já nesse segundo parágrafo aqui, ele já coloca uma advertência. Porque na última linha, olha o que ele fala aqui. Bastar para se considerar perito nessa matéria, sabia colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazer mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Ou seja, o que é que ele nos alerta aqui? Que não basta, você não pode fazer brincadeiras ou ensaiar alguns ensaios de se manifestar, mesmo que você tenha uma certa noção, porque o trabalho de comunicação entre esses dois mundos não é algo para se brincar, é algo sério, porque não basta você conhecer, não, agora eu já tenho uma certa noção do Livro dos Espíritos, já sei como é que funciona, agora eu posso sentar aqui, botar a mão e... Não é. O trabalho mediúnico de uma relação entre pensamento e recepção é algo sério. Isso aqui não pode ser uma brincadeira de copo ou uma brincadeira de cesta. Não, sim. Tanto que o espiritismo não é uma coisa séria. Tanto que aqui ele vai ensinar desde várias coisas, como evocar, que pergunta fazer, que ele vai falar, você vai ter que fazer evocação para um fim útil, e não para ficar brincando com as coisas. Porque você pode até brincar, só que você vai ter as consequências dos espíritos mistificadores, dos espíritos sombeteiros. Ele vai falar tudo isso na obra. Aqui para mim, o que ele dá a entender é que as pessoas não devem só se ater ao mecanismo da coisa, a servir como um instrumento sem raciocinar. Então não basta você pegar um lápis e escrever uma mensagem e pronto. Você tem que ler aquilo que você escreveu e ver se aquilo lá está correto. Eu acho que aqui, se a gente aplicar os dias atuais, porque a gente tem que ler isso aqui também no contexto atual, né? Porque Sim. Ele vai fazer algumas referências à época dele, que já não tem mais aplicação hoje. Ninguém mais usa um cesto.
fazer uma carta psicografada. Então, aqui o que ele coloca é assim: o espírita não está ali só para ficar mecanicamente fazendo as coisas. Tem que raciocinar naquilo que está fazendo. Senão acaba servindo um instrumento útil de entidades não muito boas. Porque a pessoa não se presta a analisar aquilo que está recebendo. Mas, ô Claudinho, apesar de você colocar que hoje em dia alguns aparelhos ou algum equipamento já não se usa mais, mas a partir de algumas ideias mediúnicas que ficaram bastante, digamos assim, ao léu, abertas, as pessoas ainda brincam de brincadeira do copo. Nos Estados Unidos, as pessoas compram em loja de brinquedo aquela tabuinha Ouija, né? Que seria botar o dedo naquela rodinha e ficar fazendo pergunta. E, na verdade, a brincadeira do copo é a cestinha ainda, né? Sim, mas é justamente isso. As pessoas estão utilizando um mecanismo de comunicação com o plano espiritual sem ter a menor ideia do que serve aquilo. Não é proibido, porque assim, não é proibido, você sempre vai conseguir. Mas qual que é a sua intenção? Você vai ter que ter intenção boa, não ficar perguntando com quem eu vou casar, se eu vou ganhar na Mega Sena. Então, ele está falando assim, ó, se você for para perguntar para futilidades, quando você estuda a obra, você vai ver o que os espíritos que peçam a responder essas coisas. E isso pode, em alguns casos, dependendo, pode até ocasionar uma obsessão. Mas ele não proíbe isso aí. Ele fala assim, ó, mas para quem se diz espírita e quer estudar e quer se colocar em contato com os espíritos, tem que ser com uma utilidade. Tem que nem o senador, você tem que conhecer as coisas. Não basta só receber a mensagem e achar, ó, recebi uma mensagem. Você tem que julgar aquilo que você recebeu. E também não deixar torto a rodo, que nem ele vai explicar aqui também. Se deixar torto a rodo qualquer espírito se comunicar, o que tem mais no plano espiritual é espíritos zombeteiros. É esses que vão tomar a vez na frente. Agora é o Claudinho que continua aí, né? Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal infalível para fazer médiuns. Embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias, essas qualidades se apresentam em graus diversos, e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade, em quem a possui segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. Sim, aqui ele deixa entender, ó, a ideia não vai se formar médio aqui, mas sim você estudar para você se orientar, caso você seja um médico, caso você for trabalhar num grupo mediúnico. E é interessante que ele coloca que, assim, embora cada um tenha já essas qualidades, o desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Babu, porque, o Claudinho, a pessoa tem que nascer com essa condição de mediunidade ostensiva, porque espírito já é. Vai, Claudinho. Aumenta todos os dias, ao lado dos médiuns, o número de pessoas que se dedicam a manifestações espíritas. Orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações, é o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Ninguém estranhe, pois,
se encontrar ensinamentos que poderão parecer descabidos. A experiência mostrará que são úteis. O estudo atencioso desse livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos que querem observar os fenômenos espíritas. E aí, que nem o Jorginho colocou lá, né, que nos Estados Unidos o pessoal compra aquelas as tabuinhas, aqui no Brasil faz com pó. O começo na França foram as mesas gigantes, e a gente tem, durante toda a obra de Kardec, ele fala durante quase 2 verões, né, eles medem o tempo por verões lá, no linguajar, que serviu de brincadeira nos cafés, nas coisas da cidade, até alguém tomar isso algo como de estudo. Aí essas manifestações, aí o pessoal por si só cansou desses 2 anos brincando de mesa gigante, aí só se interessou mesmo, ficou ali na labuta, aqueles que se interessaram e viram algo sério nesse princípio das coisas. Né? Porque Vamos lá, Claudinho, agora sou eu aqui. Uma coisa que é necessária, porque as pessoas muitas vezes recebem mensagens, e só porque recebeu uma mensagem de um espírito, acha que aquilo lá é uma mensagem divina. Então, as pessoas entenderem que a maioria dos espíritos que você vai encontrar em certos lugares aí, são espíritos zombeteiros. Então, não é porque recebeu uma mensagem que aquela mensagem está correta, né? Então, o livro ele se presta a isso também, as pessoas começarem a aprender a diferenciar. E a gente vai ver aqui no Brasil que a gente tem esse lado muito mais religioso no meio da doutrina, que a gente vai ver que Kardec coloca até os médios religiosos, que recebem mais mensagens de cunho religioso. Então, a maioria no centro espírita aqui é tudo médio religioso. Vamos lá. Não faltará quem desejara publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que tem um livro desta natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médios. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. De muitas dificuldades se mostra insada a prática do espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes. Aqui, só um estudo sério e completo pôde observar. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque, e mal serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Aqui, Babu, ele já dá um alerta nisso que você fala da proibição de evocação, ou de um lugar como o centro espírita. Porque você pensa bem, se todo mundo achar que pode na sua casa começar a evocar parente morto, vai ser um inferno obsessivo. Você precisa, para a prática mediúnica, e ele coloca aqui, que você perceba os inconvenientes. Porque há inconvenientes, se você não está preparado para uma evocação, para uma condição séria, porque você não compreende tudo aquilo que está no arcabouço de ser médium, ou de mediunidade, ou da relação com o mundo invisível, ou do fenômeno mediúnico, nós podemos acabar naquela condição que o Claudinho, por ser um grande bibliófilo, vai nos dizer, aquela proibição
Foi do Claudinho, foi no Deuteronômio, né, que Moisés proibiu a busca de videntes e feiticeiros, não foi? Eu não tenho certeza se foi ou se foi no Êxodo. Então, porque naquela época a realidade também da mediunidade era comum. Existiam os profetas, os feiticeiros ou as videntes. Mas era tão comum que a pessoa ia buscar de maneira mais tão vulgarmente que acabou sendo um comércio. Ô, Jorge, aqui não tem esse negócio de, assim, só, que é outro místico, que só faça a evocação no centro espírita. No centro espírita, que tem a proteção dos anjos, isso aí é mais uma... se você não estudar, você vai estar fazendo no centro espírita as mesmas besteiras que você pode fazer numa casa que a pessoa não tem conhecimento. Primeiro, você tem que entender o que é o espiritismo. Para assim você, se entrar em contato com os espíritos, você obter boas coisas. Porque foi-se, e ainda há no Brasil ainda, muitos lugares que o pessoal se reúne, pessoas sérias se reúnem em casas de pessoas e fazem invocação, e fazem estudo. Tem em Goiás, Goianos, tem uma cidade que é quase 100%, hoje não é mais 100% espírita lá, que o pessoal fazia, tinha o centro espírita, mas praticavam em casa também. Então, essa grande coisa de, não, é só no centro espírita, porque está protegido, isso é uma balela. O que vai coordenar, né, o amparo que a gente vai ter, se é uma coisa séria ou leviana, vai ser do que ele fala, para não ficar brincando, para se prestar a essa conversa a fim útil, de instrução, de comunicações sérias, que a gente vai ver depois que ele vai falar. Então, esse grande caso de falar assim, mas é só no centro espírita, porque passou antigamente, se podia fazer em casa. Se você for em cidade pequena, os espíritos que não tiver centro espírita, os espíritos não vão construir um centro espírita aqui para a gente entrar em contato, caso não. A gente não vai se comunicar na casa das pessoas que queiram se destruir. Isso não tem, na verdade. O que tem é o trabalho sério. Sendo um trabalho sério, você faz aonde quiser. Na minha turma, tem uma menina lá, na minha turma, quando eu fiz a escola lá, era na casa da avó dela, e continua até hoje. O trabalho mediúnico na casa, e é trabalho sério. Aqui, eu entendo que ele colocou assim, eu não vou fazer algo muito simplificado para popularizar o negócio, para o povo ficar usando isso para brincadeira. Uhum. Então, se eu for fazer um manual, né, para quem é médium, vamos fazer um negócio direito, certo, para pessoas sérias. Então, vai fazer um negócio bem estruturado. Aqueles que estão só querendo de brincadeira, vai ver e não vai querer, né? Então, você faz um negócio muito simplificado, populariza e aí degenera naquilo que Moisés dizia, né? Que consta lá no Antigo Testamento. Eu não lembro se é no Levítico, se é no Êxodo, em que ele proíbe a evocação dos mortos, porque as pessoas usavam isso justamente como hoje muitos usam, que é para fazer sortilégios, para fazer mal para os outros. É nesse sentido que ele proibiu. E é naquele caso que nós falamos. Um monte de escola de médio hoje aí tem um monte de instrutores, expositores, vão vender aquilo que eles praticam fora. Que é negócio como que é mesmo? Que até a Mandinha caiu lá, que a Mandinha de vidas passadas, de negócio de pêndulo para alinhar chakras. Os caras vão nessas escolas de médio dar aula de curso de médios, desse negócio de alinhamento de chakras, de vidas passadas, de alguma coisa de terapia, cromoterapia, para vender o que eles ganham. Depois mandam para o consultório deles. Então tá errado do mesmo jeito, dentro de um centro espírita, se diz organizado. É como o Jorge falou mesmo, é em Deuteronômio, capítulo 18, que está isso daí.
é quando ele proíbe mesmo, né? Ele não quer que o pessoal corra atrás aí. Sim. Vamos lá, gente. Havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médios. Essa obra está hoje esgotada e, embora tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta, em a qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimento. Entendeu? Então, aqui, galera, assim, ó, vamos fazer um manual aqui, uma coisa, fruto das nossas experiências, que a gente possa passar para as pessoas que queiram se instruir e fazer algo sério, se beneficiar desse trabalho. Porque Babu, nesse trabalho do Livro dos Médiuns, ele está mostrando que tem que ter uma consequência moral essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não é um divertimento ou uma brincadeira de tentar a sorte ou conversar com quem lá esteja. Mas muito mais pesado do que isso é para que você possa ter uma noção de como se vive no plano espiritual. Quem é esse espírito que somos nós, entendeu? Mas hoje em dia, digamos assim, já não se faz mais esse tipo de evocação instrutiva, de perguntar, como é que é o plano, como é que você vive aí, como é que são os espíritos, porque isso já acabou. Hoje as pessoas já buscam mais o aprendizado através de romance, que é a psicografia, e aquela coisa mesmo, muito santificada de doutrinar os espíritos para que eles encontrem a paz e encontrem Jesus, entendeu? Esse é o problema também. É uma visão totalmente distorcida que se deu no movimento espírita brasileiro, por causa dessas coisas. Não evoca, só evoca no centro espírita, e só tem que falar com as almas doentes, assim, né? Vamos falar com aquelas que necessitam. Não. Kardec, tanto que a gente vai ver, como ele vai vir falar assim, instruções sérias, você pode manter relações saudáveis com o plano espiritual a fim de receber instruções sérias. E tanto que o Espiritismo veio para instruir a gente. Essa comunicação do mundo espiritual foi justamente para ensinar, desenvolver a parte moral nossa. Então a gente pode evocar assim, os espíritos para fazer essa troca de mensagem moral, assim, com intuito sério, né? Não só ficar socorrendo obsessor, essas coisas. É um trabalho válido, mas não se restringe a só isso. Fale, senador. Você está com a cara de... Não, é Sem isso. dúvidas. Não, eu acho que é isso aí. Ele preferiu fazer algo mais complexo, mais completo, para poder as pessoas que realmente são sérias aproveitarem, né? Uma coisa muito sucinta, muito simplificada, iria virar um negócio que iria dificultar o próprio trabalho dele depois, né? Ninguém ia levar a sério. Posso ir? Vades. O Espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez um progresso imenso desde que entrou no caminho filosófico e passou a ser apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje deixou de ser visto como espetáculo. É uma doutrina da qual não vi mais os que zombavam das mesas girantes. Ao fazer esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar mais seguidores úteis do que provocássemos, sem razão nenhuma, manifestações passíveis de abuso. Temos a prova disso todos os dias,
pelos números que se tornavam espíritas apenas com a leitura do livro dos espíritos. Aqui fala do abuso, vem dando essa ideia. Após termos exposto a parte filosófica da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, apresentamos nessa obra a parte prática, para o uso dos que querem se ocupar das manifestações, sejam para si mesmo ou para se dar conta dos fenômenos que podem observar. Nelas trataremos dos obstáculos que podem ser encontrados e do modo de evitá-los. Estas duas obras, embora façam sequência uma à outra, são até certo ponto independentes. Recomendamos ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais algumas partes desta obra seriam dificilmente compreendidas. E também daquele lance de ser sério, né? Se você tem uma obra filosófica que faz você pensar e analisar, você não vai ficar usando a mediunidade à toa, né? Sim. Mas aqui, ele coloca assim, apresentamos nessa obra a parte prática para o uso daqueles que querem se ocupar das manifestações. Mas ele fala desde o início, só tem que ser uma manifestação com esse intuito de se instruir, de ser algo sério. Não ficar perguntando de marido, ou também ficar enchendo muito o saco do parente também desencarnado, né? Preciso receber a qualquer custo, ou ele pode fornecer outras coisas para nós também, não só ficar, ó, estou bem, tal, que é normalmente que a gente gosta mais de ouvir aqui no espiritismo brasileiro. Né? Então, o que ele relata aqui é plena atualidade do que acontece hoje. Não, desenvolva isso aí que você falou agora, senador. O Jorginho ficou curioso com o que você falou. Experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos. O que é essas pessoas aí? Não vou citar nomes, que ficam citando aí gravidez no plano espiritual. Uau. E outras coisas sem pé nem cabeça. O espermatozoide espacial que fecundou Maria. Essas coisas assim, completamente, coisa de gente maluca, coisa de gente retardada isso. O que faz? Pedir um linguajar, falar para você, que passa longe de qualquer coisa superior. E ainda num dialeto bastante chulo, ralé. E essas pessoas que passam esse tipo de obra acham que estão abafando, estão falando a linguagem das pessoas hoje, estão empobrecendo o espiritismo e vulgarizando e ridicularizando. Quantas vezes eu vi relato nas redes sociais de pessoas que foram espíritas e saíram por causa dessas palhaçadas. Mas, Claudinho, se a pessoa se diz espírita, ela não estudou o Livro dos Espíritos, porque bobagem espírita houve sempre. Mas isso é um movimento que é complicado, não é a doutrina. Sair do espiritismo, da doutrina, por considerar que o movimento não é cristão, ou que é muito ruim, uma pessoa que não conhece, Jorge, uma pessoa que não conhece espiritismo, é novato. A pessoa veio de religião evangélica, veio do catolicismo, começa a escutar essas coisas, para eles isso é doutrina. Isso é o que eu falo. Qual é a pessoa que vem lá da igreja evangélica, deixa eu ler o Livro dos Espíritos. Tem gente que no centro espírita nunca ouviu falar que existe Livro dos Espíritos. E é isso que eu falo para você hoje. É tanto romance que sai romance hoje. O cara lê no dia seguinte já tá dando palestra, olha, eu peguei tal romance, é assim no mundo espiritual. É umas baboseiras que os caras, por isso, assim, quem for que tem o tic-tac que funciona, vai sentar numa casa espírita, vai ouvir essas bobeiras e dizer, não vou voltar mais aqui, que é um povo místico, é um povo meio doido. Imagina uma pessoa que chega no centro espírita, escuta uma pessoa falar que um espermatozoide que veio do espaço fecundou Maria. Pô, esse cara tá louco.
E assim como teve vários exemplos que a gente viu, desde lá da moça lá, que um palestrante falou que quem tem ataque epilético é que abusou do sexo na vida passada, e tudo suicida virou osvoide, aí você vai ver as besteiras, mano. Porque, tipo assim, é gente que não conhece doutrina e vai lá falar que achando que tá arrasando, e fala pelos cotovelos bobeiro, e, tipo assim, pessoa que vai falar assim, pô, se a pessoa tem um filho, uma pessoa que se suicidou na família, você já tá perdido, virou ovóide, tá na bolsa, tá guardado na gaveta, a pessoa vai dizer, que diacho que é isso, mano? Aí uma pessoa que é novata, né, que é neófito no espiritismo, ela vai, vamos dizer assim, escutar esse tipo de coisa. Para eles, o cara lá tá falando, o palestrante lá na frente tá falando, o expositor tá falando, aquilo ali é para eles o que é o espiritismo, o que eles acham que é o espiritismo. Aí o cara acaba saindo mesmo, porque qual é o espírita que já leu as 5 obras? São pouquíssimas pessoas. Entre nós aqui e mais uma meia dúzia. O resto nem leu os 5 livros da obra básica. Então, a maioria vai pelo espiritismo naquela mesma condição quando era católico, quando era evangélico, quando era de outras religiões. Pessoas sem conhecimento nenhum de nada. Então a pessoa chega e vai vendo esse tipo de coisa e fala: o espiritismo é uma coisa ridícula, é um charlatanismo danado, é um povo farsante, povo mentiroso, povo sem vergonha. É por isso que eu até falei no grupo de tempo atrás que aqui a gente fez tudo muito ao contrário. A gente criou mais reuniões públicas a fim de divulgar o espiritismo, mas divulgamos torto e rodo, porque ninguém tem estudo, do que fazer mais grupos de estudo de obras básicas mesmo. E pegar o que a gente está fazendo aqui, mas não o que a gente vai fazer na Gênese, porque na Gênese a gente tenta popularizar, mas se a gente pegasse 5 a 6 pessoas que nós estamos aqui, sentar ler item por item, debater esses itens por livre pensamento, pô, a gente chegaria em mais resultados. E aí, como eu falei, aí um sábado ou domingo você tem uma reunião pública, botar alguém que saiba falar lá, coisa do opinar, acho que daria muito, o salto seria bem melhor. Não teria hoje, a gente faz tudo ao contrário. A gente fez muita reunião pública, mas perdeu em tudo em qualidade, porque é tudo ator de arrodo aí nesse mundão dele. E uma coisa que acontece muito no centro espírita hoje, que tem a famosa as apostilas, né? Seja do ESG, seja da Aliança, que fala que hoje está em moda falar desse negócio livre pensamento, progressista, né? Então, o que tem a maioria desses ESG da vida, negócio, você pode discutir, mas você tem que chegar nessa conclusão que nós vamos colocar aqui, ó. Uma coisa Cara, isso não é livre pensar, isso não é progresso. Qualquer apostila que você pega dessas capas, assim, você pode discutir, mas você tem que chegar nesse ponto aqui que eu quero. Entendeu? Aí fica esse misticismo religioso mesmo. E o ruim do apostilado, não que o apostilado seja ruim. O ESG da Federação, o EAE da Aliança, o COEM, que é mais ligado à USE de São Paulo, que nasceu lá no Paraná, eles, em relação a dar uma informação do escopo da doutrina espírita no geral, para as pessoas que adentram pela primeira vez na casa espírita, é ótimo. Mas na casa espírita, você faz um estudo desse e já acha que sabe espiritismo e vai falar de Kardec. Por isso que eu digo, numa casa espírita, tudo bem, você é a primeira vez que vem para o centro espírita, então vamos fazer um curso do COEM, tudo bem. Agora vamos estudar a obra básica, porque aí você vai poder entender o que é o espiritismo. Você tem uma noção do que ela abrange, das ideias do evangelho, tudo bem. Agora, as pessoas não mais estudam porque, para trabalhar aqui tem que fazer o ESD. Então eu já sei espiritismo, eu já fiz o ESD 3 anos,
agora vou trabalhar na parte mediúnica, pronto, nunca mais vai lembrar nada do espiritismo. E aí não sabe o que Kardec colocou, não colocou, e tchau. E isso agrava-se mais, é que o Jorginho só citou o Ed da USP, assim, mas isso se agrava mais na aliança, que a aliança praticamente não tem estudo doutrinário. É mais em cima de romance do Chico, você trocou ali praticamente por tudo que é do Chico. E quando tem curso na casa... As casas espíritas, elas foram numa vertente religiosa, por isso que elas não estudam as obras básicas. Porque o intuito é ir na direção mais religiosa. Por causa disso. Vamos, senador, é você. Estão alterações importantes. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita... Não, isso eu li. Você já leu? Você está na parte de baixo. Não é? É que o próximo parágrafo seria esse. Não, é que eu li, o espiritismo fez grande progresso desde alguns anos, e depois, após termos exposto a parte filosófica da ciência espírita, em o livro dos espíritos, apresentamos essa... Aqui que ele fala que é independente uma da outra, mas que é preferido você estudar o livro dos espíritos primeiro. Aí agora vai vir a parte que você ia ler. Alterações importantes foram feitas na segunda edição do livro dos médiuns. Antigamente era instrução práticas. Ele tá se achando lá, calma aí. Está se encontrando. Isso é uma grande coisa que falavam no telefone antigamente, né? Que você ligava para casa das pessoas antigamente, assim, a pessoa não se acha, né? Como que essa pessoa não se acha? A pessoa está meio que procurando ela mesma. A pessoa não se encontra. É que a pessoa não se encontra, falava, né? Quem era das antigas, que nem o Jorginho falava, você ligava a casa das pessoas, a pessoa não se encontra. O que é? A pessoa está meio... O cara tá te zoando, Claudinho. Tá zoando você. Como é que pode um negócio desse, cara? Esse cara é o espírito do obsessor, zombeteiro. A edição dele não é do Herculano Pires, por isso que a edição dele tá confusa. Não tá. A minha edição tá certa, a minha edição agora... Mas antigamente você falava, você ligava para casa das pessoas, antigamente a pessoa não se encontra, né? Aí você ficava imaginando como que essa pessoa não se encontra. Ela tá perdidaça, ela perdeu a consciência. É que a sua, eu acho que emendou. A sua emendou e a minha dividiu parágrafos aqui. Por isso. Qual que é? A minha tá dividido, começa alterações importantes. A minha também. E a minha é a edição do Guilherme Ribeiro, hein? A sua que tá juntando as coisas aí, ô Claudinho. Então, a minha edição aqui, ela na verdade dividiu, né? Não, dividiu. O primeiro que eu li, o Espiritismo fez grande progresso. Isso aí foi aí depois vem. Após os termos expostos, a parte filosófica foi o segundo parágrafo. Agora vai começar o terceiro, vamos para assim, né? Que é o primeiro seu. Alterações importantes. Importantes alterações para melhor. Eu tô falando, na minha edição aqui, tem um parágrafo a mais, por isso que você foi mais adiante. Ah, tá. Vamos lá. Esta segunda edição foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos que lhe acrescentaram um grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando a vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles. Mesmo porque não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas. Só indicamos os nomes quando isso nos pareceu necessário para caracterizar algumas exposições mais extensas, como feitas textualmente por eles. De outra maneira, teríamos de mencioná-los quase em cada página, particularmente nas respostas dadas às nossas perguntas, o que nos pareceu inútil.
Os nomes pouco importam, como se sabe nesse assunto. O essencial é que o trabalho corresponda no seu conjunto aos objetivos propostos. Esperamos assim que esta edição, mais perfeita que a primeira, seja tão bem recebida como aquela. Como acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, assim também suprimimos alguns trechos repetidos, como o da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. É que nessa instruções práticas aqui, ele começa com uma breve introdução e depois já entra para a escala espírita novamente. Esse vocabulário que eu achei ele ter sacaneado, ter tirado, porque esse vocabulário é excelente. Mas continua. Suprimimos igualmente do vocabulário. Então, por isso que eu estou falando que a minha edição está diferente. Esse, por exemplo, já começa como um outro parágrafo. No seu o meu tá junto. O meu tá junto. O seu tá junto também, Jorginho? Sim, é um parágrafo só. O seu está errado aí. Aqui tá dividido. Suprimimos ainda do vocabulário o que não se refere propriamente a esta obra, substituindo-o por coisas mais úteis. Esse vocabulário, aliás, não está completo e pretendemos publicá-lo mais tarde em separado, na forma de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos nesta obra tão somente as palavras novas ou específicas relativas ao assunto de que nos ocupamos. Esse vocabulário eu acho muito. É que depois ele não chegou a lançar propriamente o vocabulário, né? Mas que nem eu falei assim, ali ele dá a entendimento, as coisas, quando você lê essa palavra nas obras básicas, entenda isso, não vai entender outra coisa. Então, esse vocabulário para mim seria muito útil também as pessoas estudarem. Isso realmente eu não entendi ele ter tirado isso, não. Porque eu sou muito pela linguagem. É importante saber o que ele quis dizer com essa palavra, porque para que você possa realmente estar debatendo realmente o pensamento do... Agora, outra coisa interessante que eu já havia esquecido, eu havia entendido que o Livro dos Médiuns era obra específica e clara do Kardec. Não tinha havido interferência espiritual, porque ele já tinha feito várias anotações das práticas espíritas que ele tinha. E aqui na introdução ele fala que os espíritos intervieram, fizeram mudanças ao qual ele aceitou. O primeiro, a instrução prática, é realmente coisa dele. Ele escreveu aqui tudo. Aqui, que nem ele falou, aqui, como ele aumentou e trouxe, como a gente vai ver depois, vai ter algumas perguntas e respostas e tudo mais. Aqui os espíritos trabalharam mais. Tiveram, que nem ele falou, fizeram uma revisão, aprovaram, tiraram algumas coisas. Mas o primeiro, a instrução prática, foi totalmente dele. O fininho lá foi totalmente ideia dele. Aqui eu ia falar para nós. A gente pode debater mais um pouquinho aqui. Mas para esse primeiro aqui, já que nossa amiga Amandinha nem deu sinal de vida, a gente possa, pelo menos essa primeira aula, ser mais curta e encerrar na introdução. Aí semana que vem a gente começa no horário tradicional nosso, e aí a gente faz o capítulo 1 da primeira parte, né? Noções preliminares, capítulo 1. Até para a Amandinha poder como eu falei mesmo? Se encontrar, né? Ela não se encontra. Isso está me lembrando uma postagem do Cláudio, daquela que é estudante de letras que não consegue arrumar emprego e vira telefonista. Eu queria uma pizza. Queria, então você não quer mais? Aquela frente é o típico do Cláudio. Agora você caiu nessa também, cara. Quer dizer,
O Claudinho cortou o coloquial. A palavra é a linguagem. Você queria, então você não quer mais pizza? Pô, Não, não é, que as edições são diferentes e as palavras são diferentes. Você vê que eu procuro ler o meu aqui para me concentrar, porque se eu ficar só escutando, eu não consigo entender. Porque sim. o texto tem muita diferença Tem de entre um tradução, autor e tem. outro. Isso, a gente tem muito... Agora, é isso que eu não entendo nas traduções. Eu posso entender interpretações dos tradutores, mas para a obra básica, o Guilherme Ribeiro, você pensa bem, ele não separou esse texto aqui, como o Cláudio Herculano Pires. Caramba, se eles estão traduzindo a mesma coisa, por que ficou tão diferente? Uma coisa que eu já falei para você, Jorge, e até falei no Livro dos Espíritos, na Araque, que tem muito erro, que foi até o Céu e o Inferno que eu tinha comprado, foi o Herculano que traduziu. Mas eu acho que depois que traduziu, e depois começaram a relançar cada ano, o pessoal não fez algumas alterações de português, porque o português teve trocentas mil revisões aí, ortográficas aí, e o pessoal que fez esse negócio, as revisões depois, e até as edições para imprimir, porque antigamente se usava um tipo de impressão, tudo mais. Hoje praticamente é tudo informático, ficou uma coisa mais fácil. Mas quem revisou não conhecia espiritismo, e quem que pode ter colocado para imprimir, assim, resolveu, vou tirar isso aqui para baixo, vou colocar em outro parágrafo, ou seja, mexeram a torto e a rodo, tá ligado? Não pode ter sido o Herculano que fez esse desarranjo. Pode ser as demais pessoas depois desse carnaval que... Pode ter sido a editora, né? Isso. E a pessoa que não conhece a doutrina, né, cara? Ou até quem revisou, fez essas mudanças de português. Eu acho melhor, aqui acabou um assunto, vou pular para outra, porque antigamente os ditados era assim, a professora, você escrevia ponto final, outra linha, porque dava a entender que acabou aquela ideia, que ia começar uma nova. Então, tem várias coisas que podem ter ocorrido aí nesse meio. Então tá, então terminamos, né?